E boa tarde a todos. Eu até posso, a minha apresentação é relativamente curta e posso continuar a excelente apresentação do professor Carlos Correia, referindo o muito que há a fazer no nosso Portugal, com todos os olivais e as vinhas completamente despidos de cobertura vegetal e com uma mobilização intensa. Eu tenho um exemplo em Idanha de uma área de permacultura ao lado de um olival que está sempre a ser mobilizado e em 6 anos o solo desceu 50 centímetros em algumas zonas da linha que separa os dois terrenos. Portanto, o solo literalmente voou com uma constante passagem da grade, sempre com a paranoia de limpar as ervas. Aliás, eu já o tenho dito e no Douro já disse muitas vezes, porque a limpeza das ervas da entrelinha da cultura, numa cultura perene, como uma vinha, um pomar, um olival, eu designo a paranoia de jardineiro. Portanto, porque é literalmente uma paranoia que não tem nenhum sentido técnico. Eu tenho árvores com erva, que é um mato autêntico à volta delas, que estão carregadas de fruta sem qualquer fertilização. Todos os anos, sem qualquer fertilização. E tem mato quase da minha altura. Portanto, é mesmo a paranoia do jardineiro. Não há bases de sustentação técnica que diga que eu tenho que estar sempre a limpar as ervas para poupar água ou para poupar fertilização. Vou então partilhar aqui a tela para fazer a minha apresentação. Partilhar a tela. Só um momento. Como tenho duas telas, ora, tela. Estão a ver, então? Estamos a ver a tela partilhada, sim. Ok, portanto, isto é um PDF, portanto, o tema é agricultura de precisão, agricultura biológica, uma forma de medir os atributos do sistema internal mais eficiente. A agricultura de precisão, a agricultura de precisão em agricultura biológica, seja em qualquer sistema de produção, a agricultura de precisão adapta-se a qualquer, não é? E qualquer sistema de produção precisa de agricultura de precisão para conseguir quantificar parâmetros do seu sistema de produção, quer seja das plantas, quer seja do solo e da água que o percorre. Portanto, a agricultura biológica irá beneficiar, tal e qual como qualquer outro sistema de agricultura, em produzir mapas da sua área de produção, mapas de diversos temas. Portanto, eu vou percorrer alguma listagem de equipamentos e de mapeamentos que são produzidos a partir desses equipamentos, e pronto, e no fim discutiremos questões relacionadas com esses mapeamentos. Portanto, os sensores e equipamentos de precisão utilizados neste ponto tecnológico a que chegamos, portanto, desde aparelhos de GPS equipados para precisão centimétrica, portanto, conseguir a localização geoespacial de um ponto com uma precisão centimétrica é uma ferramenta bastante útil para eu fazer mapeamentos da minha área de produção. Portanto, medidores de com essa localização com precisão, eu consigo usar outros equipamentos como medidores de eletrocondutividade, teor de umidade de solo, medidores de seiva, depois toda uma panóplia de câmaras para equipar drones
portanto, câmaras RGB, espectrais várias, câmaras térmicas, depois toda essa capacidade pode ser também aplicada, disponibilizada pelos vários satélites que prestam serviços para a agricultura e para o estudo dos fenómenos físicos do planeta. A utilização de espectrofótometros de campo, isto já requer um conhecimento fisiológico vegetal mais especializado, mas de onde se pode tirar parâmetros bastante úteis. Havia na apresentação do professor Carlos Correia o parâmetro FV sobre FM, de onde o espectrofótometro de campo poderá dar parâmetros para estimar esses valores. A variedade de equipamentos ligados à quantidade de parâmetros, portanto, está ligada à quantidade de parâmetros que se pretende avaliar em determinada produção agrícola. Isto depende do agricultor, do gestor agrícola, o quanto ele pretende investir no conhecimento do seu sistema. Uma análise de solo para 1 hectare, sem avaliar a heterogeneidade do solo nesse hectare, é nitidamente uma subavaliação e que o irá fazer perder dinheiro se vai fertilizar o hectare todo por igual. Há zonas do hectare que precisarão de mais fertilização, outras menos. Portanto, quanto maior precisão, quanto maior investimento em conhecimento de parâmetros o agricultor pretenda realizar, maior irá ser o poder na gestão desse hectare ou dessa área onde ele possui as suas culturas. Vou então fazer um apanhado ponto a ponto destas tecnologias. Por exemplo, nesta imagem está um mapeamento feito por satélite, neste caso para avaliar o relevo destes cerca de 200 hectares no Alentejo. Portanto, como podem ver, aqueles quadrados não revelam uma grande precisão, cada quadrado daqueles são 10 metros quadrados. Hoje em dia podemos atingir uma precisão muito superior, portanto neste caso era para o relevo, mas podia ser para estimar o vigor da vegetação. E nitidamente com esta precisão não conseguiremos a precisão que se consegue com um drone. Portanto, na mesma área foi feito um voo com um drone equipado com uma câmara multiespectral para depois se poder processar essa área com determinados índices espectrais. Neste caso, na imagem que estão a ver, é o NDVI. Vou avançar para se ver a capacidade de ampliação que o drone consegue relativamente ao satélite. Portanto, a obtenção de um mapeamento destes permite uma precisão de árvore a árvore. Portanto, onde eu consigo comparar quais são as árvores que estão com maior vigor na vegetação, mas, por exemplo, nesta vinha no Douro, eu consigo fazer um mapeamento de vigor que, neste caso, me produziu 3 cores diferentes. Portanto, a área que foi destacada a vermelho é onde a vinha precisa de mais ajuda, e a que está a verde é onde a vinha está com mais vigor.
Portanto, nitidamente, um agricultor que obtenha que receba um mapa destes, ele terá que intervir nestas áreas. Intervir como? Inicialmente, retirar aqui amostras de solo, amostras de seiva, obter mais parâmetros, mais valores de parâmetros que o ajudem a decidir o que é que vai ser aplicado aqui para fazer com que esta área que está a vermelho fique com um vigor semelhante à área que está, às áreas que estão a verde. Portanto, aqui o mapa espectral faz um destaque e identifica mesmo as linhas que estão com maior stress de vegetação e onde há nitidamente um resultado que pode significar uma quebra de produção ou, em termos de gestão da empresa agrícola, uma maior intervenção fitossanitária. Portanto, esta área será nitidamente a área onde o milho irá atacar com mais intensidade e onde o agricultor verá maiores problemas de uma forma recorrente. Portanto, Carlos, o professor Carlos Correia, eu vou continuar sempre a apontar a referência da sua apresentação, porque a verdade é que cada vez mais nas vinhas os problemas desta crise ambiental que estamos a sentir está a fazer com que os tratamentos na generalidade das vinhas em Portugal estejam com uma regularidade e uma frequência enorme. Portanto, estou a falar de tratamentos de 15 em 15 dias, e menos de 15 em 15 dias, e isto, não é, além de não ser suportável pela gestão da empresa agrícola, significa uma quebra enorme na qualidade do vinho. Não é? Portanto, talvez por isso o enólogo tenha crescido de uma forma, a figura do enólogo seja a figura de relevo na viticultura, não é? Portanto, ele tem que pôr um vinho de más uvas com um sabor de vinho de qualidade, não é? Portanto, eu sei que eles não vão estar a gostar disto que eu estou a dizer, mas é a realidade, não é? Portanto, o enólogo veio do falsificador de vinho. E desculpem-me aqui a franqueza, mas é mesmo assim. Aqui o exemplo, vamos passar à segunda. Pela interrupção, mas será que podia aumentar um bocadinho o zoom do documento? Que estamos aqui com algumas dificuldades, com certeza. por favor. Claro. Peço desculpa, eu estava distraído com... Obrigada. Portanto, já agora volto aqui atrás só para visualizarem o mapa espectral, os dois mapas espectrais. Este é NDVI, este, se não me engano, é NDRE, que faz um destaque que eu gosto mais em relação ao vigor da vegetação, o NDVI. Bom, todos estes índices têm uma interpretação própria e de acordo com o que nós encontramos também no campo e que nos ajudam a fazer um mapeamento de gestão. Portanto, a gestão aqui é completamente diferente da gestão nas áreas vermelhas. Aqui terá que levar uma maior intensidade de produtos e nestas aqui menos, e é o trabalho do agrónomo fazer com que isto fique tudo verde escuro. Portanto, e isso vai facilitar a gestão da empresa agrícola porque vai gastar menos recursos a partir do momento em que isto esteja tudo verde. Portanto, um outro parâmetro importante é a medição da eletrocondutividade do solo, e que me ajuda a perceber a gestão que está a ser feita em termos de fertilização, aumentos de salinidade, e portanto e
voltando ao tema da agricultura de precisão, a agricultura de precisão é a gestão de informação e a digitalização da agricultura. Portanto, é gerar dados e carradas de dados que têm que ser processados para apresentar ao agricultor uma coisa deste tipo. Portanto, reduzir aqui um pouco. Portanto, isto é um mapa de eletrocondutividade numa produção de mirtilos para a zona de Braga. Portanto, o produtor é praticamente forçado a fazer apresentar um relatório de eletrocondutividade por causa das questões de salinidade por excesso de fertilização. Mas estes mapas são também úteis para perceber problemas. Por exemplo, esta zona verde escura, onde há uma acumulação de água, onde a salinidade acaba por ser diluída e lixiviada com a água, mas nesta zona o agricultor tinha um problema em que as plantas dos mirtilos estavam muito débeis e muito, muito fracas. Porquê? Porque havia uma acumulação de água em profundidade, as raízes chegavam a um certo ponto e não cresciam mais. Portanto, estes mapas não ajudam só a perceber a eletrocondutividade e a salinidade na área de produção, ajudam também a perceber, a tirar outras ilações e a ajudar a perceber outras questões que estejam a acontecer na área de produção com uma precisão centimétrica. Portanto, isto, eu consigo ampliar isto planta a planta e ter, neste caso ele pediu, escolheu para fazer um mapeamento por 100 pontos por hectare, mas podia ser 200 pontos por hectare, e isto é o nível de investimento que estava a referir. Portanto, um nível de investimento para a precisão fazia com que estes pontos aqui fossem 4 vezes superiores e que me davam uma precisão superior, e veríamos aqui um mapa colorido com pontos menores. Portanto, e isto iria ajudar a localizar e a controlar a área com muito maior precisão. Portanto, já expliquei um pouco o que aqui estava. Este 2.3 é a eletrocondutividade e a água do solo, portanto, podem ser medidos em simultâneo. Neste caso foi de um olival intensivo em Espanha. Foi medida a eletrocondutividade e o teor de água no solo, e perceber, depois de uma aplicação de um produto para capturar essa água no solo, todos estes dados geram depois resultados que nos ajudam a identificar o que foi aplicado, na altura em que foi aplicada. Portanto, todo este trabalho da empresa de agricultura de precisão é apresentar ao produtor o resultado de um determinado produto tenha sido aplicado ao solo, ou a necessidade de o aplicar. Portanto, este é o exemplo de dos equipamentos, mas eu não gostaria de acabar a minha apresentação sem ir ao passado, não é? Ao passado são as análises de solo, que são feitas de uma forma ainda de química analítica, e essas são as análises que eu prefiro. Portanto, não de aparelhos de precisão, mas de química analítica, que me dão os valores totais dos nutrientes que estão numa amostra de solo. Portanto, aqui é conjugar a agricultura de precisão, a digitalização e a agricultura de precisão com pontos, primeiro com um voo do drone, com um mapa espectral, em que me deu as áreas de maior vigor nesta área de produção,
desses pontos deste mapa foram depois identificados pontos onde foram retiradas amostras de solo que depois me permitiram, portanto, deste mapa que o drone fez, foram destacadas 3 áreas, mas o agricultor preferiu só investir em 2 análises de solo. 2 análises de solo, em que então destacámos estas 2 áreas, a verde escuro e verde intermédio, para uma análise de solo, e a área com menor vigor de vegetação para outra análise de solo, e então depois fazer toda a análise dos resultados das análises de solo em parâmetros de nutrientes, para depois fazer a recomendação de fertilização de acordo com as 2 análises de solo. Portanto, se o agricultor tivesse decidido investir em mais análises de solo, podíamos destacar estas áreas de muito maior vigor, com as de vigor intermédio, ou talvez até destacar aqui mais áreas e fazer uma avaliação de fertilidade do solo, e depois com a devida recomendação de correção do solo para o aumento da fertilidade e da produção, claro. Não queria só, para terminar, queria só falar nas análises de seiva, que lamento não ter aqui gráficos para demonstrar o efeito. Portanto, aquela vinha que apresentei acima do Douro, foram feitas lá análises de seiva de parâmetros de cálcio, potássio, nitrato, sódio, e que revelou que a vinha estava mesmo em mau estado. Portanto, isto foi uma informação que foi de algum modo uma informação muito forte para quem me estava a ouvir a falar, portanto, a apresentar o diagnóstico que estava a apresentar sobre a vinha, mas o diagnóstico não estava a ser apresentado por mim, estava a ser apresentado pelos leitores de seiva. Portanto, não era eu que estava ali a dizer que a vinha estava má, eram nitidamente os sensores de seiva. Portanto, os sensores de seiva dão-me um diagnóstico atual do que está a acontecer naquele momento, de como é que a seiva da planta está a processar e a absorver, a libertar, a translocar os minerais dentro da planta. E aquilo estava mesmo, o potássio rebentava a escala, portanto, nítido, e era visível ainda o grão do NPK aplicado no chão da vinha. Portanto, a vinha, o cálcio estava a níveis mínimos. Portanto, havia aqui um desequilíbrio nutricional brutal que quem me estava a ouvir não aceitou de bom ânimo, e gerou-se ali alguma confusão até, porque eles não aceitavam que a vinha estivesse assim tão mal, mas depois, então, mas tratam a vinha de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. Então, quer dizer, a vinha está boa e é necessário tratá-la. Eu posso partilhar aqui, para terminar, que eu fiz ensaios de nutrição em vinha biológica e consegui otimizar a nutrição da vinha, onde a vinha só teve um ataque de milho em 2 anos. Num local em Gouveia, onde o nevoeiro é constante, com uma umidade bastante elevada ao longo do ano,
em 2 anos sofri apenas um ataque de milho numa vinha de 6.000 metros quadrados. Onde todos os meus vizinhos de vinhas convencionais fazem no mínimo 10 tratamentos por ano. Portanto, a otimização nutricional de uma vinha a um ponto em que um organismo bem nutrido e saudável não fica doente. E só um organismo com um enorme stress, e um enorme stress é um enorme stress nutricional devido a má fertilização, é um organismo que é atacado por tudo o que seja doenças a que ele seja suscetível. Eu suponho que isto é o fim. Conclusão: a agricultura de precisão e a digitalização da agricultura estão ligadas pelo processamento dos dados gerados, nitidamente. Portanto, é gerar dados, é fazer leituras, obter dados e processá-los para apresentar um resultado que seja entendível pelo agricultor e pelo gestor da empresa agrícola. A tentativa de alcançar valores que ajudem a simular com o maior rigor os fenómenos naturais faz a diferença na aplicação dos diferentes recursos, equipamentos em qualquer que seja o sistema de produção praticado, seja agricultura convencional, proteção integrada, agricultura biológica, biodinâmica, permacultura, agricultura regenerativa. Todos eles necessitam de ter parâmetros quantificados para poder intervir com precisão e com eficiência para fazer com que esse sistema seja saudável, produtivo e consiga entregar à população produtos de elevada qualidade. Só para terminar, e isto não tem a ver com agricultura de precisão, tem a ver com misturar parâmetros, e os parâmetros podem ser, um dos parâmetros que eu mais gosto para avaliar a qualidade de uma produção é o tempo que essa produção leva a apodrecer. Se eu colher uvas ou tomate e após a colheita, ao fim de 3, 4, 5 dias, sem frio, esses produtos começarem a apodrecer, essa vinha, esse campo de tomate necessita nitidamente de uma intervenção para perceber o que nutrientes é que eles precisam. E essa vinha que eu otimizei em Gouveia, eu coloquei 2 metros cúbicos, entre 1 a 2 metros cúbicos de cachos de uva colhidos, encostados a um canto, num chão de cimento, contra uma parede, e só ao fim de 4 semanas é que os primeiros cachos começaram a ficar com bolor. E isto é uma vinha completamente otimizada em termos de fertilização. Portanto, e não gastei, só gastei produto quando tive que intervir nesse ataque de milho ao fim de 2 anos. Eu não sei se já excedi o meu tempo, queria só deixar então este testemunho, que por vezes não é preciso equipamentos de alta tecnologia, o simples avaliar do apodrecimento da produção é suficiente para eu perceber se tenho que intervir e ajustar a fertilização que tenho que fazer ao meu sistema de produção. E com isto termino. Obrigado.